E hoje a nossa convidada é a doutora Juliana Serri da Silva. Ela é advogada com mais de 20 anos de experiência, membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família, especialista em alienação parental pela PUC do Rio de Janeiro. É relatora da 7ª Turma do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. E hoje ela vem falar de dois temas interessantes, o divórcio e a dissolução da união estável. Doutora Juliana, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa. É uma alegria tê-la conosco. Obrigada pelo convite, eu que agradeço estar aqui. Acho que temos bastante tema aí, bastante conteúdo para apresentar no programa aqui de hoje, né? É verdade, mas antes eu tenho que agradecer as pessoas que estão sempre do nosso lado, são os nossos patrocinadores, eles que acreditam no nosso trabalho e a gente tem que estar sempre divulgando eles, né, aos nossos grandes patrocinadores. A Fame é uma empresa que está sempre aqui com a gente, que é uma empresa de brindes personalizados. Eles mandaram para a gente aqui caneca, mandaram um caderno e lá tem mais uma infinidade de brindes. Tem chaveiros, tem copos, tem cadernos. Tenho certeza que eles vão encontrar o brinde ideal para o seu evento. Precisou de brindes? Entre em contato com a Fame Brindes. A corretora de seguros Williams Moia, que há quase 21 anos atua com as melhores operadoras do país. Ele protege a sua família, seus bens, com ética, profissionalismo e seriedade. Eles são especialistas em seguros de veículos, residencial, empresarial, de vida e saúde. Precisou de seguros? Entre em contato com a Williams Moia. Você já conhece o Terça da Serra? O Terça da Serra é um residencial para idosos. Um espaço lindo, com mais de 2.000 metros quadrados, com horta, jardim, um espaço acolhedor e de muito amor. Se você precisa de um lugar especial para idosos, entre em contato com o Terça da Serra. Nosso agradecimento também à Eletrônica Marques, que é um espaço para quem ama tecnologia. Se você precisa comprar celular, cabos, carregadores, acessórios digitais, caixas de som e muito mais, você vai encontrar tudo isso lá na Eletrônica Marques. E agora eu quero falar sobre o melhor pastel e hambúrguer de São Bernardo. Está lá, na Ticara Hamburgueria e Pastelaria, ali na MMDC. Se você ainda não conhece, é um lugar especial, aconchegante, que você precisa dar uma passadinha lá. Tenho certeza que você vai se apaixonar. Pensou em pastel e hambúrguer? Ticara Hamburgueria e Pastelaria. Bom, doutora Juliana, a gente vai começar, que é um tema muito triste, né? Que a gente quer, sempre que diz assim, o padre fala, o que Deus une, o homem não separa. Eu estava comentando isso com os meninos aqui, né? Mas o divórcio é uma coisa que existe, a união estável existe, alienação parental, tem um monte de assuntos para a gente tratar. Mas eu queria que a senhora falasse um pouquinho o divórcio hoje em dia, né? Sempre advogado, mas tem dois tipos. O divórcio, ele pode ser feito tanto no cartório do fórum, como no fórum mesmo? Precisa ser judicial? Pode ser extrajudicial? Queria que a senhora explicasse um pouquinho pra gente, né? Sim, primeiramente eu acho que o divórcio, mais que a gente entenda que é algo triste, como você disse, né? Eu também vejo por um outro lado, que é o momento onde a gente pode também salvar um casal. Porque se um casal não está bem, está tendo vários conflitos, e às vezes tem crianças que também estão sofrendo nesse relacionamento, é através do divórcio também que a gente consegue resolver essa situação, né? Então a gente tem que enxergar o divórcio também como algo a ser feito para resolver esses conflitos que estão tendo nesse âmbito familiar. Mas sim, o divórcio nós temos hoje dois tipos. Tá? Hoje nós podemos fazer um divórcio judicial, que é quando é feito no fórum. Então, a gente vai levar para o fórum um processo judicial quando temos crianças, estão menores de idade, e quando a gente não tem um consenso. Então, o divórcio, ele não tendo nenhum consenso, tem brigas, divergência entre partilha de bens, ou entre própria guarda, alimentos dessa criança, obrigatoriamente ele tem que ser no fórum, tá? E dentro do fórum, que é o judicial, ele vai ter que ser consensual, se a gente tiver um acordo, e ele vai ser um litigioso se nós não tivermos acordo. Agora, no caso onde nós temos um casal que tem um consenso, não tem filhos menores de idade, não tem crianças, nós podemos levar isso para um cartório. Aí a gente faz um divórcio de forma extrajudicial. Então, no cartório, através de uma escritura pública, conseguimos fazer esse divórcio, tá?
Hoje em dia ainda é possível, mesmo que tenha crianças menores de idade, se nós resolvermos tudo que envolve a criança, então a guarda, a convivência e os alimentos dela, judicialmente, já está resolvido lá judicialmente, só falta fazer o divórcio. Então, mesmo tendo criança, se já tiver tudo resolvido, nós conseguimos fazer também de forma extrajudicial em cartório. Doutora, o divórcio é muito triste, né? A gente sabe disso, quem está nos assistindo, mas existe o divórcio litigioso e consensual, aquele que faz no fórum e extrajudicial. Explica para nós um pouquinho sobre isso. Isso. Quando o casal tem um consenso, quando eles concordam com partilha de bens, com as divisões, a gente pode fazer de forma consensual, e aí pode ser feito no fórum, mas também pode ser feito de forma extrajudicial, que é no cartório. Então, a gente faz através de uma escritura pública esse divórcio, acaba sendo muito mais rápido, em alguns casos até mais barato, né? Vamos dizer assim, e muito mais consensual no sentido de que, assim, ó, exemplo, eu tenho 2 imóveis e a gente concorda que um imóvel vai ficar com o marido e outro imóvel com a esposa. Então, esse caso, sendo judicial e consensual, nós já podemos fazer essa partilha, tá? Diferente de um litigioso. Então, por exemplo, no litigioso, nós temos esses mesmos 2 imóveis, o que o juiz vai decidir? Que vai ser 50% de cada imóvel para cada um. Então, a gente não consegue ter essa divisão de que um imóvel vai ficar com um, outro imóvel com outro. Então, no consensual, a gente acaba tendo muito mais facilidade em fazer essa partilha de forma amigável e decidir o que o casal realmente quer, e não o que o juiz vai decidir. Com relação aos bens, né? É uma das coisas que a gente vê também, doutora, que o pessoal briga muito, é esse problema dos bens. Como é que fica isso, a partilha desses bens? Então, na partilha de bens vai depender do seu regime. Então, assim, hoje o casamento, a lei prevê que o regime que favorece hoje é o regime parcial de bens. Isso está na lei, tá? Comunhão Então, parcial de isso, bens. todo mundo que casa hoje está nesse regime. Isso quer dizer, o que vocês adquirirem durante o casamento é 50% cada um. Ponto, tá? Algumas coisas não entram. Por exemplo, se você recebe alguma coisa de herança, alguma coisa de doação, é só do cônjuge que recebeu. Isso não vai misturar, mesmo sendo parcial de bens. É exclusivo daquele que recebeu, tá? Então, isso é o que prevalece hoje. Se você quiser fazer um outro regime, adotar um outro regime, que a gente pode fazer a separação total ou a comunhão universal, que é isso? A separação total é o que é de cada um e pronto. Tá no seu nome, é só seu, tá no nome da sua esposa, é só dela, não se mistura, tá? E o comunhão universal é o contrário, onde tudo é de todo mundo. Para você optar por esse regime, você tem que fazer um pacto antinupcial. Então, antes de casar, você faz um pacto pedindo para que o seu regime de bens seja o X ou Y. E aí você consegue casar com aquele regime. Se você não faz esse pacto, o que prevalece? O regime parcial de bens. E eu posso fazer essa mudança, por exemplo, eu sou casado com comunhão parcial de bens com a minha esposa. Eu posso agora, depois de 13, 14 anos de casado, eu posso mudar para comunhão universal? Como que eu tenho que fazer, por exemplo? Pode. Hoje em dia é permitido, você pode fazer essa alteração do regime, tá? Através, lógico, tem que ser um processo também judicial, e você consegue fazer o pedido para o juiz e com a anuência também, né, da sua cônjuge, e a gente consegue fazer essa alteração do regime. Aí, do comunhão parcial, aí vai passar para comunhão total. Eu posso fazer, eu vou no Pro juiz, universal, universal. separação total, enfim, aí um você pode pacto, escolher né? o regime que você quer. Agora, quando você fala no divórcio, quando tem filhos, como é que fica essa situação? Seja na partilha, na forma do divórcio, quando tem crianças, quando tem menores e quando tem maiores, filhos maiores ou filhos menores. Até para as pessoas que podem ter essa dúvida, né, doutora? Quando tem crianças menores, né? Vamos começar pelos menores aí de idade, que Isso. assim, antes, obrigatoriamente, você tinha que fazer no fórum de forma judicial, tá? Então, se você for envolver num único processo o seu divórcio, guarda, convivência, alimentos, tem que ser tudo judicialmente, porque você vai estar tratando sobre algo que envolve também a criança. Então, o Ministério Público tem que se manifestar nesse caso, porque ele protege, vamos dizer assim, essa criança. Então, tem que ser judicialmente. Agora, se você for fazer o seu divórcio sem envolver as crianças, ou seja, você já tratou disso judicialmente, aí você pode fazer extrajudicial só o seu divórcio. Mas vamos lá, a gente está tratando então das crianças também num processo judicial, tá? Consensual, vamos de forma consensual mesmo.
Então, o que a gente tem que estipular sempre? Primeiro, a guarda dessa criança. Hoje em dia, o que diz a lei, tá? Hoje prevalece guarda compartilhada. O que seria uma guarda compartilhada? Nós vamos estar dividindo tudo que diz respeito à criança no que diz respeito à escola, saúde, religião. Então, tudo que diz respeito ao bem-estar, a vida dessa criança é compartilhada entre os genitores. A decisão tem que ser dos dois. Por isso que é uma guarda compartilhada. Então, exemplo, meu filho estuda na escola X, eu quero mudar para a escola Y. A mãe sozinha não pode. Ela tem que ter a anuência do pai para poder mudar de escola, tá? Então, isso que é uma guarda compartilhada, que é o que a lei prevê, sendo a que prevalece. Mas podemos ter guarda unilateral? Podemos. Mas a guarda unilateral hoje em dia é uma exceção. Então, quando acontece essa guarda unilateral? Quando um dos dois genitores fala que não quer ter a guarda do filho. Então, assim, o pai, ele só vai ter a guarda, né? Não vai ter a guarda compartilhada quando ele não quer ter ou quando ele não tem condições de ter essa guarda. Quer por problemas psicológicos, por problemas criminais, enfim. Então, somente nessas duas hipóteses que geralmente a guarda vai ser unilateral, tá? Então, sobre guarda, isso tem que ser definido num processo. Um segundo ponto que a gente tem que definir nesse processo, sobre os alimentos, a pensão, né? Os alimentos dessa criança. Como que funciona? Hoje em dia, ambos os genitores, tá? Tanto pai e mãe, precisa contribuir com a subsistência dessa criança. Então, eles vão contribuir como? Cada um na sua proporção. Então, nós vamos primeiro ver o quanto que a criança precisa de alimentos. Tem escola, tem comida, tem remédios, roupas, enfim. Vai fazer uma listinha lá, é o que eu oriento todos os meus clientes, né? Faz uma listinha de todos os gastos dessa criança. Chegamos num valor. Dentro desse valor, nós vamos ver o quanto que o pai e o quanto a mãe têm de disponibilidade para contribuir. Então, tudo é calculado, então o pai ganha 2 vezes o que a mãe ganha, então geralmente o pai vai contribuir com 2 vezes desse valor do que a mãe, tá? Então, sempre nós vamos calcular esses alimentos com a condição, tá, desse genitor, qual a condição que ele tem de pagar, com a necessidade que essa criança precisa. Então, esse é outro ponto sobre as crianças que nós temos também que deixar no processo. E o terceiro e último ponto é a convivência. Antes nós chamávamos de visita, né? Só que a gente tem um programa que diz assim, né? Que pai ou mãe não são visitas. Então, por isso que a gente foi mudado através até mesmo do IBDFAM, uma campanha de que pai e mãe convivem com a criança. Então, por isso que hoje a gente sempre coloca nos processos convivência e não mais visitas. Mas seria, né, praticamente a mesma coisa. Mas vamos lá. Mas essa convivência, o que a lei diz hoje, tanto pai quanto mãe tem que ter uma convivência equilibrada, tá? Essa é a palavra-chave aí de tudo o que for fixar. E o que é uma convivência equilibrada até para as pessoas, né, entenderem? Então, assim, exemplo. Hoje nós temos Antigamente era aquilo, o pai pegava a cada 15 dias e acabou, né? Então, isso que a gente chamava de visita. Hoje não. Hoje nós chamamos de convivência porque muitos pais, e a maioria hoje, participa mais ativamente da vida dos filhos. Então, geralmente, pega nos finais de semana quinzenal, continua pegando. Mas durante a semana, cada vez mais eles ampliam essa convivência. Então, eu tenho casos hoje que, assim, o pai pega terça, quinta e final de semana alternado. O pai pega quinta até a segunda-feira. Então, dá para nós, entre os genitores, né, a gente consegue fazer o que for melhor para essa criança e o que for melhor para esses genitores também, mas deixar de uma forma bem equilibrada. Às vezes até mesmo dividindo o número de dias de convivência. Se fica com o pai tantos dias, fica com a mãe tantos dias. Não estou falando que vai morar na casa de um e de outro, tá? Não é essa alternância que nós chamamos. Mas, de repente, pega na escola, jantou, entregou, ficou à tarde, ou ficou ao período da manhã, ou até mesmo pernoitar. Num dia da semana, durante a semana, pegou, pernoitou com o genitor que não tem, né? Não está com a residência fixada. Enfim, a gente tenta sempre fazer da forma equilibrada nesse sentido, para que ambos os genitores possam efetivamente participar da vida da criança. Hoje a gente fala que os animais, eles não são bichos, né? Eles fazem parte. Eu tenho gatinha, você também tem bicho, doutora Juliana.
Aí eu pergunto, tem também guarda compartilhada, algumas separações tem até briga feia, que sai na mídia até. Existe guarda compartilhada para os bichinhos? Por exemplo, me separei, mas eu vou levar o gato, que eu vou levar um cachorro, eu quero visitar. Tem isso também? Conta um Tem, pouquinho, né? até as pessoas não acreditam, mas conte aí para Sim, nós. sim. Hoje em dia os animais acabam, né, fazendo parte de muitas famílias, realmente. E, lógico, a gente não está comparando, né, o É. animal com a criança, mas juridicamente a gente pode falar que alguns direitos desses animais são os mesmos. Então, assim, eu tenho um cachorro com o meu ex-marido, pertence aos dois, vai ficar uma semana comigo, uma semana com ele, cada um vai pagar a ração daquela semana, se tiver uma vacina, vamos dividir. Então, acaba sendo essa divisão também, porque tem muitos casais que não concorda que o animal fica somente com um, quer ter esse direito, vamos chamar assim, de visita, né, do animal e de ter contigo também. Então é super possível hoje, na ação, pedir também essa partilha, essa divisão referente aos E animais. você já teve casos assim interessantes? Eu tive de cachorro, sim, Como é que tá? é? Num Conta aí. divórcio. Foi feito no próprio divórcio. Como foi consensual, eles já concordaram que ficaria uma semana com cada um. Então a gente acabou fixando, já tem lá a cláusula que o cachorro, coloca até o nome do cachorro, enfim, fica uma semana com um e na outra semana, sempre de domingo, eles fazem as trocas do cachorro para cada genitor. Mas é legal isso daí, né? Porque pelo menos você vê o direito evoluiu, né? Não Sim, tinha, né? Você vê que coisa, antigamente era o disquite, era diferente, tinha que esperar 2 anos. A lei, ela não é estática, né, doutora? Ela é dinâmica, né? sim. Ela é dinâmica, é isso que eu fico abismado, É, né? a gente brinca que assim, né, ela tem que evoluir conforme a sociedade também evolui, porque É. senão não temos como, né, julgar alguns casos que acontecem. Vamos dar um exemplo que hoje em dia se tem muito. Hoje nós chamamos de uma parentalidade socioafetiva. Que é isso? Então, por exemplo, ah, eu tenho um relacionamento com outra mulher, então são os casamentos, que nós chamamos, homoafetivos. Nesses casos, às vezes 2 mulheres têm uma filha, um filho, e aí tem-se como que é colocado isso em registro, como que é feito isso. Então hoje em dia, admite-se que no nome dessa criança conste as 2 mães. Uma sendo a genética, a biológica, e a outra como sendo uma parentalidade socioafetiva que você coloca a mãe. Não necessariamente só isso, às vezes tem um casal, se divorciaram e o pai, depois de um tempo, começou um outro relacionamento e essa madrasta cuidou da criança desde pequeno. E a madrasta faz questão de constar na certidão dessa criança como se fosse também mãe dela. Então, hoje também é possível até mesmo uma madrasta entrar na certidão de nascimento dessa criança como uma maternidade socioafetiva. Então, hoje a gente pode ter até 3 nomes lá, 2 mães, um pai, ou 2 pais e uma mãe na certidão dessa criança por conta dessa socioafetividade. Nossa, não existia nada disso, né? Casamento de pessoas do mesmo sexo também. Quer dizer, Sim. isso é uma outro avanço, não é? Fala aí, doutora. É aquilo que nós acabamos de falar, né? Como vem evoluindo a sociedade, o direito precisa também evoluir junto. E hoje sim, é super possível. Casamento, né, de pessoas do mesmo sexo. E assim, todos os direitos a eles garantidos são os mesmos de qualquer outro casamento, e nada muda, né? Então é super possível hoje em dia Eu também. acho que alienação parental, as pessoas ainda têm muita dúvida, né? Eu queria que a senhora até fosse um pouquinho mais a fundo sobre isso, falar um pouquinho até mais como tema, mas também alienação parental. Alienação parental. Ela é assim, né? Nós chamamos de. É um abuso psicológico. Se a gente for falar uma tradução, o que seria uma alienação parental hoje? Podemos chamar como um abuso psicológico. Porque esse nome, né, que é dado aí no meio do direito de família. Então, vamos supor que teve um divórcio, tá? Geralmente, quando é um divórcio litigioso, onde tem ainda uma sensação de vingança, de ódio, raiva, sabemos que isso existe, sim, né, em alguns divórcios. Um dos genitores geralmente não concorda ou com o divórcio em si, ou com uma partilha de bens, por exemplo. Enfim, aí ele faz o quê? Acaba utilizando da criança, tá? Como uma moeda de troca, vamos dizer assim, no sentido de tentar afastar essa criança do outro genitor. Tá? Então, assim, a alienação parental hoje, ela não tem gênero. Então, não vou falar assim, é a genitora que faz, é o genitor. Ambos podem fazer.
geralmente quem faz alienação parental é quem detém, quem é o guardião dessa criança. Então, mesmo que a guarda for fixada lá, compartilhada, a criança geralmente está residindo na casa de um. Então, geralmente, quem é o guardião dessa criança acaba fazendo essa alienação, no sentido de falar mal do outro genitor, por exemplo, tentar impedir a convivência. Então, por exemplo, eu posso buscar meu filho sexta-feira. Aí o pai chega lá, né? Vamos falar o pai com a mãe, mas enfim, pode ser também a mãe com o pai. Chega lá, a genitora não tá, não entrega a criança, não dá satisfação. Ou outro exemplo, coloca em escola e não deixa o genitor ter acesso às informações da escola, informações de saúde. E temos casos até onde um dos genitores muda para longe. Então, assim, residimos aqui no ABC, eu pego meu filho e fui lá para o sul. Tudo com o objetivo de afastar a criança desse outro genitor, tá? Então, a alienação parental tem esse objetivo. Quando um genitor faz todos esses atos com o objetivo de afastar o pai dessa criança, tá? O que você daria de recado quando acontecer um caso desse para as pessoas que estão te assistindo? Qual o recado que você deixaria aí também? Às vezes alguns genitores não conhecem que a alienação parental, embora ela não é considerado crime, ela tem diversas formas de punições, tá? Então, hoje em dia, nós podemos entrar com uma ação para declarar esses atos de alienação parental, e com isso a gente conseguir uma ampliação de convivência desse genitor que está sendo alienado. Nós podemos pedir até uma mudança de guarda. Então, se de repente a guarda é compartilhada, nós podemos pedir uma guarda unilateral para esse genitor que está sendo alienado, tá? Então, tem diversas medidas que pode ser feito, como aplicação de multas, advertência para essa genitora que faz a alienação, ou esse genitor que faz a alienação, enfim. Então, tem diversas medidas a serem tomadas, sim, que quem entender que está passando por isso, procure realmente uma especialista na área que tem solução e tem caminhos a serem feitos para isso. Aqueles pais que têm a coragem, pai e mãe, tá? De abandonar os seus filhos. Gente, vocês não acreditam, mas tem. Doutora Juliana aí com mais de 20 anos de experiência na área civil, na área de família. Tem pais que têm essa capacidade de abandonar os seus filhos. O que a gente faz? Eu falo assim, né? Nós temos pais que lutam muito para tentar ver filho, que às vezes são impedidos, e nós temos, infelizmente, pais que realmente abandonam. É a nossa realidade, né? Pais, porque assim, eu tenho casos que mãe também abandona, tá? Não é só o pai. Eu tenho casos concretos onde a mãe deixou o filho porque, enfim, né, por motivos pessoais dela, e hoje a criança vive somente com o pai, não tem nem notícias da mãe. Então, o abandono não é só pela mãe, embora podemos falar que a maioria são os pais, mas mãe também abandona, tá? Mas em qualquer um dos casos, sendo abandonado por um dos genitores, hoje nós podemos entrar com um pedido de indenização, tá? Que seria do abandono afetivo. Então, hoje o abandono afetivo, até recentemente foi promulgada a lei, onde vê que é um ato ilícito. Então, todo ato ilícito é possível a gente entrar com uma indenização. Então, se hoje eu entendo que um genitor abandonou a criança, não deu nem material, nem emocional, enfim, é possível a gente entrar com uma ação para pedir uma reparação de danos, tá? Essa reparação de danos pode ser uma indenização material, pode ser uma indenização moral. Então, hoje é possível, sim, ingressar com essa ação. Todo casamento a gente escuta assim, até que a morte os separe, né? Que é uma das formas de dissolver, o casamento, acabar, né, com a morte. E aí, doutora, quando acontece isso, né? Infelizmente, a gente sabe que todo mundo um dia, o Papai do Céu é que sabe o dia de cada um. O que é necessário fazer quando os cônjuges, seja o marido ou a mulher, venha a falecer? Aí com o falecimento, né, que é a outra forma aí de rompimento do vínculo conjugal, nós temos que fazer uma abertura de inventário, tá? O inventário, ele vai ser onde nós vamos levantar todos os bens que o falecido deixou, né, que o decujus, então nós chamamos dessa parte toda dos bens que tem, e vamos levantar tanto os bens quanto as dívidas, né, tudo que foi deixado. E aí vai ser feita a partilha desses bens. A partilha também vai depender muito do seu regime de bens, tá? Então, novamente, um parcial de bens, vamos dar como exemplo.
a viúva que ficou, ou o viúvo, né? Porque pode falecer tanto a esposa quanto o marido, enfim. Então, o viúvo ou a viúva que ficou, ele é meeiro num parcial de bens. Por quê? Metade já é dele. Nós não falamos lá atrás que no parcial de bens é metade de cada um? Então, como o sobrevivente ele tem direito à metade, ele é meeiro nesse caso. E aí ele vai fazer o quê? Metade é dele, e a outra metade que pertencia ao cônjuge falecido vai ser dos herdeiros dele. Quem são os herdeiros? Os filhos. Ah, não tem filhos. Os pais. Ah, os pais também não existem. Então a gente vai ver quem são colaterais, de repente tem um irmão. Enfim, nós temos uma listagem, né, de herdeiros para a gente ver quem que vai herdar esse patrimônio que era do falecido. Lembrando que metade pertence à meeira e a outra metade vão ser dos herdeiros. Então a gente faz essa abertura de inventário, que ele também, da mesma forma do divórcio, ele pode ser judicialmente no fórum, tá? Principalmente quando a gente não tem um consenso entre os herdeiros, onde tem as brigas lá de família, aí a gente faz ele judicialmente de forma litigiosa, mas tendo consenso, todos sendo maiores, capazes, a gente também pode fazer através de uma escritura pública no cartório. Então faz extrajudicial, e lá se faz essa partilha, ó, é metade da meira, a outra metade vai ficar entre os 2 filhos, entre os 3 filhos, enfim, faz essa partilha através também do inventário. Ah, tá. E quando tem uma situação assim, doutora, às vezes as pessoas podem perguntar: eu sou casado, eu e minha esposa, eu tenho um filho, só que o filho é do pai, não é da mãe, né? Então ela é a madrasta. E você tem lá, vamos supor, você tem 2 casas, 2 carros, só que isso eu construí junto com a minha atual esposa. Como é que fica essa situação? No caso, eu vindo a falecer, é lógico, né? Que a gente tenha muitos anos de vida. No meu Com caso, por exemplo, eu faleci, como é que fica essa situação? Então, Que é outra o dúvida. seu filho, tá? Independente de ser adotado, se for com uma primeira esposa, segunda esposa, terceira, vai ser seu filho. Então, todos os direitos de um filho é o mesmo do outro. Então, exemplo, você deixou 200 mil de herança aí, que é sua herança. Vai ser dividido entre os 3 filhos de forma igualitária, tá? Então, os seus filhos em nada muda. O mesmo direito que um filho tem, os outros também têm em relação a você. Isso não muda em nada, sendo adotado, sendo de um primeiro casamento, de um segundo casamento, tendo até mesmo um filho por afinidade, por aquela, pelo que eu te expliquei lá, de que a gente pode fazer a socioafetividade. Então, se você reconhecer um filho pela socioafetividade, ele tem o mesmo direito do que seu filho de sangue. Então, é tudo igual em relação aos filhos, nada muda. Então, só retornando. Então, por exemplo, você é casado no regime da comunhão parcial, você tem 200 mil, como você deu um exemplo, né? Nós estamos, aqui é hipotético, tenho 200 mil de bens, 200 mil reais de bens, eu tenho um filho do meu primeiro casamento, eu sou casado com uma segunda esposa, comunhão parcial, e não tenho filhos. Aí, como que seria essa divisão? Então, o que é da sua esposa atual, a metade que é dela, ela é meeira, é dela. A outra parte que seria a sua é dividido entre os seus filhos. No caso, A um filho quantidade só, de filhos. Sim. um filho. Sim. Existe caso, doutora, isso eu lembro da faculdade, que eu também já advoguei, existe caso, assim, de deserção. Eu queria que a senhora falasse assim, você já viu muito, você estudou e você é uma estudiosa, eu posso deserdar o meu filho ou minha filha? Como é a forma? Por exemplo, assim, eu falo, eu vou te deserdar, você já viu até em filme, né? Fala, eu vou te deserdar. Pode acontecer isso? E como que acontece isso? É possível, tá? Não é muito comum, mas é possível. Tem que ser também, lógico, através de ação judicial, né? Você não pode do nada querer, você tem que mostrar alguns motivos, tá? Geralmente, às vezes quando é muito falado esses casos, por exemplo, quando o filho tenta matar o pai, isso já aconteceu, então nesses casos onde tem essas, né, muita violência, tudo isso, ou quando o filho você percebe que ele tenta roubar, dilapidar patrimônios desse pai, então geralmente tem que ser uma situação grave, vamos dizer assim, né? Também não é do nada que esse pai vai conseguir deserdar um filho, tá? Mas é possível. É através de uma ação judicial, você tem que justificar os motivos, o juiz tem que entender, Ministério Público, para poder concordar com isso, tá? Mas é possível sim. Então, se, por exemplo, eu tentar, né, a gente ri, mas a coisa é séria. Sim. Se eu, por exemplo, tentar matar meus pais, desde que provado, está deserdado. Eu entendo que é super pacífico de conseguir sim. Aquilo novamente, né? É o juiz quem vai decidir, mas eu vejo que você tem muitas eu provas provei para que isso. meu filho tentou me matar, envenenou, tá provado. Sim.
se meu filho também começar a querer dilapidar meus bens, ó, doutor, excelência, eu quis me dilapidar os meus bens, também eu posso deserdar. E da mesma forma que o próprio filho também pode em relação ao pai. Até recentemente saiu aquele dos cravinhos que tinha Sim, matado. O da filho, Richthofen lá. isso, que o filho nunca teve contato com ele, que era o pai dessa criança, que hoje é adolescente, e ele tinha muito problema também em relação ao sobrenome, enfim. Aí saiu até nas manchetes aí que ele conseguiu tirar da certidão dele o pai dele. Pode tirar? Sim. E você já viu muitos casos? Fora esse. Alguns você consegue ver, sim, de você tirar o nome do seu pai da sua certidão, ou ao contrário também, né, do pai ser retirado porque ele quer sair, né? Mas é possível. Doutora, nós estamos em 2025, né? Século XXI. Os casos de divórcio, separação, como é que você vê a sociedade do jeito que está? Tem aumentado, doutora Juliana? A senhora, como advogada, qual é a estatística aí lá no seu escritório? Como é que a senhora vê isso? Tem aumentado. Mas eu também entendo que, assim, hoje em dia, eu não sei essa estatística aí de casamento, mas também eu vejo que muitos hoje em dia não estão mais casando como antes. Eu acho que isso também tem um pouco de relação, né? Porque eu entendo que hoje nós temos também outros caminhos que não seja só o casamento. Então, hoje você pode ter a própria união estável que nós conversamos aí no início, falou que você ia falar. A união estável, você faz através de uma escritura pública, de um reconhecimento de uma união estável, tá? Ele tem praticamente os mesmos direitos, vamos dizer assim, do que um casamento, tá? Você tem aquela intenção de constituir família, você tem intenção em conviver com aquela pessoa. O regime adotado numa união estável também é a parcial de bens, então tem muita relação com um casamento. Mas você acaba não casando, você faz uma união estável, não deu certo. Depois você faz o quê? Uma dissolução dessa união estável, tá? Então, hoje nós temos. Hoje não, né? Já é até antigo, mas assim, você tem essa outra opção, que seria a união estável. E fora isso, hoje em dia, muitos casais estão optando pelo contrato de namoro. Assim, eu não quero casar, eu não quero viver no estável, eu vou fazer um contrato de namoro. Então, com essas três, né, vamos dizer assim, essas três formas de uniões que nós temos hoje, o divórcio acaba caindo um pouco, porque você tem essas outras opções de regularizar aí sua situação com o seu parceiro. Principalmente isso. Eu nunca tinha ouvido falar, doutora, mas quando eu vi na televisão, como é que é? Contrato de namoro. Um dia eu ouvi os advogados falando. Como é que é feito esse contrato? Acho que muita gente que vai assistir. Fala aí pro pessoal, como é que é isso? Como é que funciona? Doutora Juliana, eu quero fazer um contrato de namoro. O que que eu preciso? Quais os requisitos? Como é que é? Conta aí para o Brasil inteiro saber. O principal diferença de um contrato de namoro para uma união estável é você ter na união estável você tem um objetivo de constituir família. Então, eu quero com você uma família, eu quero partilhar tudo que eu tenho, enfim, você tem essa intenção. No contrato de namoro, não tem essa intenção. Eu quero namorar você, ponto. Então, exemplo. Tô numa união estável. Eu tô comprando um imóvel, eu sei que essa aquisição vai ser em conjunto com ele, mesmo eu adquirindo, ele tá comigo, eu tô casada, enfim, ele vai ter direito. Nós estamos num regime parcial de bens. Num namoro, eu tô adquirindo, mas é só meu. Eu já tô combinando com você, ó. Que é meu, vai ser meu só. É namoro. Não vai misturar nossos bens, não vai misturar direitos sucessórios. Então, se eu vier, Deus me livre, a falecer, meu namorado não vai ter direito tudo que for sucessório desse parte de inventários. Então, deixar bem claro. Então, eu entendo que assim, é um contrato, ele é muito bom quando você começa um relacionamento e você deixa bem claro o que você quer desse relacionamento. Eu quero só namorar. A outra parte também concorda? É isso que nós vamos querer? Tá aqui, ó, tá as claras, tá no contrato. Para depois, no futuro, não vir ninguém reclamar nada. Ainda não, mas metade é meu porque eu fiz isso. Não, tá aqui, ó, a gente namorava. Então, eu acho que é muito importante quem só namora, quem não tem interesse em dividir os bens, quem não tem interesse que essa pessoa faça parte do seu inventário, já vamos deixar lá. É um contrato de namoro. Pra gente deixar as claras para não ter problema no futuro. Doutora, por exemplo, a senhora fez um contrato de namoro com o seu namorado. E aí vai comprar um imóvel, só que esse seu namorado pega o imóvel custa 100 mil, eu dei 50. O seu namorado deu 50 mil, mas tem esse contrato. E aí, como é que fica na hora de uma ruptura?
e coloca o contrato em nome dos dois. Aí tudo bem, eu comprei com ele. Eu posso comprar com meu namorado, não tem problema nenhum. Ó, eu tô comprando, 50% do imóvel é meu, 50% é seu. Vai estar no meu nome e no seu, meio a meio. Então, quando você compra o imóvel, você já coloca, já estabelece lá nesse contrato, entendeu? Então, você não precisa. É diferente de se eu comprar alguma coisa exclusiva no meu nome. Aí não vai ter direito. Mas se eu acho que ele tem direito, a gente compra em nome dos dois. Seja móvel ou imóvel, né? Sim, sim. É porque é interessante, né? O direito ele vem aumentando a cada dia, mudanças, né? O direito não é estático, ele é dinâmico, né? Então a gente fica assim muito preocupado. Agora, e muitos casais aí que se matam por causa de herança? A senhora, como advogada, volta a dizer, com mais de 20 anos de experiência, qual o recado? O que que a senhora tem a dizer aí para o nosso público que nos assiste? Na verdade, referente à herança, tá? Infelizmente, quando se matam, né, como você diz, eu É, acho que algumas vezes chega nesse é. ponto, infelizmente são até irmãos, acaba nem sendo casal, porque muita briga de herança é por conta de herança entre os irmãos que são os herdeiros, né? Então eu falo que é triste, isso é muito triste, a gente ver quando chega nesse ponto, né? Mas também não tem como a gente fazer algo diferente que a lei prevê. Então, um exemplo, se são 2, 3, 5 irmãos, enfim, não importa, a divisão vai ser igual para todo mundo. Então, às vezes, algumas pessoas vêm querendo brigar, querendo não concordo. Não tem muito o que concordar, porque mesmo que a gente for judicialmente, o juiz vai determinar que é aquela divisão. Se são 3, é 1/3 para cada um. Se são 2, é metade de cada um, né? Então, acho que nesse ponto, vale muito mais a pena sempre ter uma conversa, tentar um diálogo, tentar um acordo, além de ser muito mais rápido, né? Vai ser feito o que a lei prevê. Mais vale um acordo do que uma má demanda. Grava isso. É ou não é, doutora Juliana Serri? Em muitos casos, sim, mas alguns outros não, né? Alguns Isso. outros, E eu vou dizer que sempre procure um advogado. isso Um sim. advogado de confiança, uma advogada de confiança, porque existe muitas pessoas aí que levam as pessoas do bico, né, doutora? Falam que são advogados, não são. Que nem é uma coisa que todo mundo fala, e eu sei que é um tema também que a senhora domina. O problema aí do falso advogado, esses telefonemas. A senhora, como advogada, fala um pouquinho aí, deixa o recado para as pessoas disso daí, do falso É, advogado. eu sempre oriento todo mundo, né, a sempre procurar, assim, orientação de advogado, sempre ir atrás, ter informação de quem é o advogado, né. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas vão através de indicação, eu acho que é super válido também você ter a indicação, porque alguém já trabalhou, mas também sempre tomar cuidado com o que recebe no seu contatos, sempre que tiver sobre o falso advogado, né, que a gente está falando que a gente vê que está tendo muitos golpes hoje em dia, né? Então, receber qualquer mensagem que tem que pagar alguma coisa para receber um processo, não faça, né? Entre em contato realmente com o advogado da causa, tenta ver o que aconteceu, porque hoje em dia nenhum processo para você receber alguma coisa você tem que pagar, tá? Então isso é mentira. Então, infelizmente, está acontecendo muito disso hoje em dia, as pessoas pedindo para você depositar um valor para poder ter acesso ao seu processo, porque você ganhou um processo, e é tudo golpe. Então, fica aqui o alerta, sim. Não façam nada sem conversar, até mesmo pessoalmente, com o seu advogado. Procure sempre alguém de indicação ou alguém que tem uma experiência, né, para você não ter prejuízos depois maiores do que o inicial. É porque hoje com a inteligência artificial, eles estão tão danadinhos que eles conseguem colocar a sua voz, o seu rosto. Gente, é um absurdo. Você vê os noticiários, as pessoas conseguem colocar a voz e o rosto. Põe a voz da doutora Juliana. Ô, Manuel, tudo bem? Aqui é a doutora Juliana. Você tem que pagar uma coisa. É ou não é, doutora É Juliana? verdade. E já que você falou até em falso advogado, eu posso usar da palavra falsa aí para só complementar um assunto que consta lá da alienação parental? Quando nós falamos da alienação parental, eu posso classificar como o mais grave dos atos, né? Nós chamamos sempre de atos de alienação parental, que é o que o alienador pratica. Então, o mais grave é uma falsa acusação. Isso está na lei. Infelizmente, eu vejo muito, muito e muito. A maioria dos meus casos de divórcio, onde tem uma alienação parental, sempre tem uma falsa acusação. Então, assim, são genitores, tá? Eu vou falar que a maioria realmente, infelizmente, são
as mulheres, as mães que detêm, porque elas acabam estando mais tempo com a criança, né? E acaba fazendo essa falsa acusação contra o genitor. Sabemos que a Lei Maria da Penha, ela existe, graças a Deus, e precisamos, tá? As mulheres precisam, mas fica meu alerta aqui. Se você vai usar a Lei Maria da Penha, usa de forma consciente, sabe? Porque o que a gente vê hoje são mulheres usando dessa lei de forma para prejudicar o homem. Então faz uma falsa acusação de que apanhou, ou de que o pai abusou da filha, ou o avô abusou, enfim. Sempre tem uma falsa acusação e isso só perde a credibilidade dessa lei. Aí realmente quem precisa fica de mãos atadas aqui porque tem outras usando do mau uso dessa lei para tirar vantagem, né? Então, na alienação parental, a gente vê muito disso. A mãe vai lá, faz uma falsa denúncia dessa Lei Maria da Penha para poder afastar esse pai. Então, eu tenho uma medida protetiva, você não pode chegar perto de mim nem da minha filha. Porque tem tal coisa. E tem casos que até você entrar com pedido para revogar isso, mostrar que não teve nada disso. Eu tenho casos que o pai às vezes fica mais de 6 meses sem ver o filho. Tem filho, porque uma vez lançado esse boletim, uma vez feita essa denúncia, para você depois, né, mostrar que era falsa, leva-se muito tempo, porque o judiciário precisa investigar isso. Então, o que eu deixo aqui até de orientação, né, principalmente para as mulheres, porque são elas quem usam a Lei Maria da Penha hoje, para a gente usar de forma consciente. Então, vamos usar realmente a Lei Maria da Penha quando tem uma necessidade, e não para fazer uma falsa acusação para afastar seu filho do seu genitor, ou qualquer outro objetivo que não seja se realmente estiver precisando. Doutora Juliana, eu sei que o tempo urge, é muito triste, mas eu quero ficar aqui com a senhora o tempo, sabe? Eu queria ficar todo o tempo, mas infelizmente a correria do nosso dia a dia é grande. Então eu gostaria de deixar aqui o espaço para suas considerações finais e agradecer muito a sua presença. Então, fique aí à vontade para o que a senhora quiser falar, dizer, fique aí. Eu que agradeço. Foi muito bom esse bate-papo, né? Sempre é bom. Eu só peço aqui, né? Na verdade, a minha orientação se você está passando por algum conflito familiar, se você está com algum problema no seu casamento, se está pensando em se divorciar, consulte sempre um profissional especializado. Pense sempre, lógico, né? A gente vai pensar sempre na criança, em proteger essa criança, mas eu entendo que um acordo nesse caso, né? Se a gente conseguir fazer de forma consensual é o melhor, mas não dá, não tem problema. A gente consegue também resolver de uma forma litigiosa, né? Então, procure sempre um advogado para você ter suas orientações para que seu divórcio seja o mais tranquilo possível. Olha, doutora, a senhora já está convidadíssima para um próximo programa. Eu quero agradecer muito a sua presença, foi maravilhoso, né? Deus abençoe a doutora Juliane Serre da Silva. É uma advogada muito conceituada aqui na nossa comarca, há mais de 20 anos, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande. Então, em meu nome, em nome da Fran Passo, da Passo TV, a gente agradece muito e muito obrigado que a senhora, como eu disse, volte outras vezes aqui. Obrigada, eu que agradeço. Com certeza voltarei. E como eu digo sempre, a gente tem que agradecer aos nossos patrocinadores que vocês veem aí na tela. Muito obrigado, são as pessoas que nos valorizam, que estão com a gente. A gente não pode esquecer dos nossos patrocinadores. Muito obrigado por vocês acreditarem no nosso trabalho. E principalmente eu vou dizer para você que conhece a Passos TV, clica, curta, compartilhe, vai lá, aciona o sininho, como a doutora Juliana que já segue a gente, como você. Temos lá vários programas. Esse programa, como outros que vocês vão ver aqui, na Passos TV, muito interessante. Faça os seus comentários, faça esses compartilhamentos, porque aí mostra que o assunto é interessante. Então, eu conto muito com você. Muito obrigado, um beijo do coração, até o próximo programa e tchau!